Olá pessoal, boa noite. Aqui é do canal Ciclo de Fé. A gente estamos fazendo mais um vídeo, playlist da série Ativando Sua Essência. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância da família e os cuidados mentais. Eu sou a Lúcia Almeida, estudante de psicanálise, e hoje estou aqui no canal com uma convidada, que é a pastora Daniele. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor. E a paz do Senhor a todos vocês também que estão conosco nesse vídeo. Ela vai falar um pouquinho sobre ela, para a gente começar a dar início ao conteúdo aqui para o canal. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Estou aqui para falar um pouco sobre a família e principalmente sobre o cuidado da nossa mente, principalmente com a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor ela nos ajuda a desenvolver muito ao nosso crescimento, Nós precisamos sim cada dia mais do Senhor para nos fazer crescer dentro da nossa família, Primeiramente, nossa família é o primeiro ministério, Se a gente conseguir se movimentar dentro da nossa família, como é que isso posso explicar? Se a gente conseguir dominar, governar, edificar dentro da nossa casa, que é o primeiro ministério de tudo, a gente consegue o governo da nossa casa, Se a gente conseguir governar a nossa casa, nós conseguimos governar o restante da nossa vida, Como conseguir se mover ao nosso casamento, cuidar dos nossos filhos, como se mover também, cuidar do nosso lar. É muito importante a gente juntar a palavra de Deus, que é a Bíblia, junto da psicanálise, porque nos ajuda a entender melhor os desafios familiares e buscar a cura para os lares, E esse tema, a importância da família e os cuidados mentais, é muito importante para a gente que está casados hoje, construindo a família, porque decisões eles decidem destinos, Então, Deus deseja que nossas famílias elas sejam um lugar de bênção e não de dor. Então, é dentro desse contexto aqui que eu vou trazer a parte da psicanálise e a pastora Daniela ela vai estar trazendo alguns versículos bíblicos onde vai estar ajustando e a gente comentando juntas os propósitos de cada situação dentro do contexto, como a psicanálise vê e como a palavra de Deus, o lado espiritual, vê, Amém. Certo? Então, quando a família também machuca, e eu acho que a pastora trouxe alguns versículos, voltado para isso, e Amém. A gente vai conversar juntos e esclarecer Sim. alguns pontos para vocês que estão assistindo. Falar um pouco, como machuca. Porque dentro da nossa família é algo que a gente está aprendendo a se desenvolver. Porque quando a gente começa a uma aliança com a família, a gente começa a ter um aprendizado. Porque a gente começa a viver uma vida com uma mentalidade diferente. Vai começar do nosso cônjuge, Que quando a gente casa e que a gente começa a conviver, com o nosso cônjuge, a gente já começa a uma renúncia, a renunciar. Então aí a gente vai vindo um ciclo de frutificando, de gerar filhos, como na palavra de Deus diz, que Deus ele fez o homem e a mulher para que a gente venha dar frutos, Então, quando a gente começa no processo de frutos, de quando a gente começa a ter filhos, a gente vai aprendendo. E muitas das vezes dói, porque a gente tem que renunciar muitas coisas na nossa vida, coisas que pensamos, alguns objetivos, para que a gente venha deixar a nossa vida
junto com nossa família, bem, né? Bem-sucedidos, amados, né? Em paz. Então, ali já começa um processo em nossa vida. E a gente tem que colocar o Senhor sempre em primeiro lugar. Porque quando a gente começa a compreender uns aos outros dentro da família, a gente começa a entender o agir de Deus sobre nós. A gente começa a ver Deus e a gente começa a entender como Deus pode agir e como Deus pode nos cuidar. Porque eu vejo que o nosso relacionamento com Deus é como um relacionamento quando a gente casa. Porque a gente renuncia para que o próximo fique bem, para que o próximo seja curado, para que o próximo seja liberto, para que a gente venha crescer junto. Então eu vejo essa área assim como se Deus esse relacionamento, essa intimidade que a gente tem como nosso cônjuge. E também frisar um pouco sobre Abraão, né? Falar aqui um pouco sobre Abraão. Abraão, ele sofreu muito dentro da família dele. Ele teve que sair de um lugar para o outro. Então, quando ele chegou ali no Egito, ele chegou até mentir, porque a esposa dele, né, ele disse que não era a esposa dele. Então, ali ele teve uma renúncia mas mesmo fazendo errado, mas ele estava querendo renunciar a algo. Ele estava querendo fazer o certo para proteger sua família, para proteger primeiramente sua esposa, né? Então isso atingiu a cada geração. A cada geração. Os filhos, né? E vê o filho dos seus filhos, que vê os netos. Então veio afetando aquela situação, porque ele queria fazer algo que fosse bom. Aos olhos dele, ele achava que era algo bom. Só que aquilo ali afetou, chegou a afetar. Então doeu bastante. Então também no momento que quando ele teve que renunciar a seu filho também, né? Para dar como sacrifício por amor a Cristo. Mas aquilo ali foi porque ele tinha um amor imenso ao Senhor. Então ele sabia que Deus ele ia fazer algo pela família dele. Ele sabia que Deus ele ia prosperar, ele ia fazer algo. Ele fez ali algo com a certeza, com amor. Porque se Deus deu o filho por amor a ele, então por que não ele não dá o filho, devolver o filho a ele por amor a ele, né? Então é uma aliança. Abraão tinha uma aliança com Deus, mas também ele tinha uma aliança com sua família. Então eu vejo a nossa família uma aliança, que é onde começa tudo. É verdade, muito bem esclarecido, pastora. Sobre essa ótica da psicanálise, né, dentro desse versículo aí de Abraão, a gente vê que ao longo da nossa vida, nós seres humanos, a gente vem acumulando situações, né, traumáticas, dores emocionais que vem trazendo feridas desde a infância até a nossa fase adulta. São repreensões familiares, sociais. Todos esses momentos eles podem gerar psicossomatizações que vai desestruturando a nossa personalidade, o nosso ser, né, como Sim. pessoa. Então, a gente vê que Abraão ele passou por diversas situações na vida dele. E sobre os traumas familiares e os padrões repetitivos que a psicanálise chama, a gente vê onde Abraão ele chegou a mentir, né, quando ele negou a sua esposa. Ele também fez uma coisa contrária ao que o Senhor pediu para a vida dele, que foi ele levar o sobrinho dele, Ló, onde ocasionou várias situações indesejadas perante a vida dele. E isso com certeza foi padrões repetitivos, né, da família dele, que trouxe para a vida dele. E ele acabou repetindo, porque o nosso inconsciente, ele vê esses padrões repetitivos como uma lealdade. Sim. Então, a partir de Abraão, a gente pode trazer para a nossa vida e aprender a nos conhecer melhor, para que a gente não possa repetir padrões, né, que foi feito lá atrás, desde a nossa infância, na nossa vida futura, como Abraão fez. Poderia ter gerado várias situações indesejadas com a esposa, né, com o sobrinho. E graças a Deus, Deus teve misericórdia, né, dele e proveu o melhor para a vida dele. Isso.
Verdade. E dentro dessa situação a gente tira muitos aprendizados para a nossa vida, né? Verdade. Principalmente essa parte da gente não repetir padrões criados lá na infância. Isso. Saber se conhecer é importante, porque você se conhecendo, você vai levar isso aí para dentro do seu relacionamento, casados, e vai saber conhecer o outro, né? O seu parceiro. Verdade. E juntos criar uma aliança com Deus e vencer esses padrões que muitas vezes chegam a destruir relacionamentos. Isso. Foi muito importante esse versículo que a pastora trouxe. E o mais importante, né, que também afetou os filhos dele. Mas Verdade. hoje, Deus, ele nos deu umas instruções perfeitas para que hoje a gente possamos colocar em prática dentro da nossa casa. Que principalmente está em Provérbios 22, que é para os nossos filhos, né? Que a gente venha instruir, né? Eu vou falar sobre esse versículo, que está em Provérbios 22, 6, que fala: instruir o menino no caminho em que deve andar, ou até quando envelhecer, não se desvie dele. Então o Senhor, ele está mostrando que existe um caminho, sim, um caminho que leva os nossos filhos a viver em paz, leva nossos filhos a viver em prosperidade, curados, libertos, que eles possam ser prósperos. Então essa instrução está na verdade, que é a palavra de Deus. Então a gente sabe muito bem, nós que andamos dentro dessa palavra, a gente sabe muito bem que nos traz instruções grandiosas, chaves que se vira e muda a nossa vida, e muda a nossa casa, e muda nosso convívio com os nossos esposos, até com nossos parentes, né? Porque na palavra fala que nós temos que deixar pai e mãe, né? Para que a gente venha viver com o nosso cônjuge com a gente, nós, né, saímos para vivermos uma vida em uma só carne, né? Então, veja como é tão forte a aliança de Deus com a família, né? Mas também a gente não pode deixar de fora os nossos parentes, porque nós também precisamos ajudá-los. Principalmente dentro dessa palavra que é poderosa, a gente pode instruir, a gente pode levar uma cura extraordinária, uma libertação extraordinária dentro dessa palavra. Não só para nossos parentes, mas também para outras pessoas. A gente pode ser testemunho para casamentos, para nossos filhos, porque os nossos filhos, eles se espelham em nós. Então é bom que nós conforme essa palavra, para que os nossos filhos lá na frente estejam dentro dessa palavra. E quando eles estiverem mais velhos, eles poderem passar também essa palavra poderosa e nossos testemunhos, já o testemunho dele junto com o nosso, para que outras pessoas venham a ser curadas, para que outras pessoas venham a ser libertas, né? Então, como o foco, né, na palavra de Deus, Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. E se o primeiro ministério vem de dentro da família, a aliança, então ele trabalha muito para destruir, para matar, né, para roubar, é dentro da família. Então ele vai começar dentro da família, ele vai querer destruir os filhos, destruir um casamento. Então quando sai de controle ali, né, é que as coisas começam a acontecer. Então eu vejo que a gente tem que estar firmado, sim, na palavra. A gente precisa, sim, de ajuda, a gente precisa, sim, dessa verdade. E a palavra de Deus, ela nos ensina perfeitamente como convivermos bem e em paz dentro da nossa família, dentro do nosso lar. É bem interessante isso aí. A gente também vê lá em Provérbios 4, 23, onde fala sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, né? Isso. E a gente, trazendo para a ótica, a gente já vê aí a importância de terapia. Isso. De tudo que você falou aí, por exemplo, a parte de você deixar pai e mãe, isso já vem mostrar para a gente a importância do cordão umbilical, né? Sim. Da maturidade na sua vida. De você estar buscando sempre o melhor. Não é que você não está bem com o pai e sua mãe, não. Mas a parte de
você amadurecer a ponto de saber que agora já está casada, já está sendo mãe, já é ali uma só carne com seu esposo e que você precisa ter esse momento com a família, Isso. que a partir daí vem ser parentes, né? Pai, mãe, irmãos e afins. Isso já é muito importante. Isso. Então, assim, gente, a fé e a saúde mental, elas precisam andar juntos, lado a lado, né? E que Jesus, ele nos venha chamar ao descanso emocional. E em João 8:31, né, fala um pouco sobre como sermos curados, né? Como chegar nessa cura, nessa libertação, né? Para que nossa alma venha a ser curada, para que nossa mente venha a ser liberta. Vou deixar aqui, que está em João 8:31, que fala: Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhes: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizeis sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Ora, escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, ele está falando aqui de uma libertação. Que tipo de libertação? Se nós era escravo de algo, de algum pecado, ou até, vamos colocar, da depressão, da ansiedade, né, de algo, né, da bebida, da prostituição, vamos colocar isso, né? Ele fala em uma libertação. Mas como ser libertado? Mas ele está dando a resposta aqui. Se nós conhecermos essa verdade, né, nós seremos sim libertos de tudo aquilo que nos traz mal. Então nós levamos isso para a nossa mente. Se tem algo na nossa mente que ainda está nos aprisionando, que nos está nos deixando escravo, né? Vamos falar assim, está nos deixando escravo. Vamos colocar preocupação, né? Vamos colocar inferioridade, vamos colocar se diminuindo, né? Isso, a gente precisa de uma libertação. A gente precisa ser livre desses pensamentos. A gente precisa ser livre para ter uma paz, entendeu? Para conseguirmos alcançar objetivos, para conseguirmos trazer para dentro do nosso lar. Então, no momento que quando a gente tem um pensamento de paz positivo, o pensamento que a gente acredita que a gente consegue, a gente vai conseguir em todas as áreas de nossa vida. Então, ele está falando dessa libertação, que ele quer nos libertar por completo. Ele não quer que a gente só seja liberto em algumas áreas, mas ele quer que nós sejamos libertos em todas as áreas de nossa vida. Muitas das vezes é coisas pequenas que nos deixam aprisionados. Às vezes a depressão vem, ou a ansiedade vem, por coisas pequenas que às vezes a gente não quer deixar. Mas Deus, ele deixou bem simples. Se você crê que o Filho pode te libertar, que Ele pode libertar você, você será livre. Verdadeiramente você será livre por completo. Eu falo por testemunho meu mesmo. Sofri de depressão há 6 anos. Tentei contra a minha vida. Eu era uma pessoa que na minha mente eu não consigo, eu não posso, eu não vou, eu não quero, porque eu não posso. Na minha mente eu estava presa nessa situação, que eu não podia sair dali. Para mim ali era uma zona de conforto, que eu estava bem, estava tranquila e não precisava sair dali. Mas que quando essa palavra veio verdadeiramente sobre mim e que eu vi que existia algo que podia me libertar, que um amor verdadeiro, um amor puro, que poderia me limpar por completo,
eu aceitei, não pensei duas vezes, eu aceitei. E eu vi que eu fui liberta verdadeiramente. Então, hoje eu posso dizer esse versículo com muita autoridade, que hoje verdadeiramente sou livre. Porque eu fui curada, eu fui liberta. E hoje eu passo para outras pessoas que esse testemunho, que eu venci algo. Eu venci isso. Hoje eu tenho na minha mente, eu posso sim, eu consigo sim. E eu alcancei muitas coisas em minha vida e eu creio que eu vou alcançar muito mais. Então, eu creio que muitas pessoas como vocês podem alcançar objetivos maiores, porque na palavra diz que é infinitamente muito mais além do que pedimos ou pensamos. Então, eu creio que se você verdadeiramente abrir a mente e crer que você pode ser curado e que você verdadeiramente pode sair dessa prisão, dentro dessa verdade, você será livre e alcançará coisas grandes e maiores do que você nem pensa e nem imagina. Muito interessante, viu? A gente vê a pastora falando aí e o cuidar da mente é tão espiritual quanto cuidar do nosso corpo. Hoje existe um tabu muito grande dentro das igrejas sobre essa situação da saúde mental, gente. E terapia, o apoio emocional, a fé, ela tem que caminhar junto. Isso. Entendeu? Não é falta de fé procurar ajuda. E a gente tem vários exemplos. A gente pode ver uma criança que nasceu em um ambiente frustrado de traumas, de rejeição, de palavras contrárias para a vida dela. Você não é ninguém, você nunca vai ser alguém na vida, você é burro, que essa palavra é muito chamada. Isso no futuro gera várias consequências, vários traumas na vida de uma pessoa, né? E a gente tem que procurar esse caminho para a cura. Verdade. Existe a terapia. Verdade. E a gente que é psicanalista, a gente sabe que o falar, quando a gente abre a nossa boca para a gente conversar aquilo que está guardado dentro do nosso inconsciente, porque é mais ou menos assim, gente, a gente pode imaginar um iceberg, né? Então a gente vê aquele pedacinho do iceberg em cima, só que embaixo existe uma profundidade enorme. Verdade. Então a gente às vezes só fala o que está lá em cima, só aquele pedacinho do iceberg, mas dentro de nós existe uma profundidade de sentimentos, de reações, que Verdade. Muitas das vezes vem para o nosso corpo de forma psicossomática. Às vezes você desenvolve uma ansiedade, uma depressão, uma síndrome do pânico, doença de peles devido a tudo aquilo que está guardado no seu inconsciente. Então, quando a pastora Daniele falou, eu aprendi um amor grandioso na minha vida. Conheceu Jesus, entregou a vida dela. E a gente pode até entrar aqui em Romanos 12:2, onde diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso já vem um ensinamento grandioso para a gente. Então, caminhos para a cura e restauração, sim, Deus e a psicanálise, ela pode ajudar você. Verdade. A se conhecer melhor, a reerguer sua vida espiritual, a fazer com que você conheça o próprio Jesus na sua vida de forma grandiosa e você se libertar de tudo isso que você guarda dentro de você. Verdade. E vem sobre isso, né? A gente precisa de cuidados. A gente faz parte de 3 áreas, né? Que nós temos o quê? Nós temos corpo, alma e espírito, né? A gente tem que tratar do nosso espírito. A gente tem que tratar da nossa alma, que é justamente a nossa mente, é o nosso emocional. E o nosso corpo físico. Nós temos que tratar os 3. Né? Nós temos que cuidar dos 3. Nós temos que se alimentar no espírito, mas também nós temos que se alimentar naturalmente. E nós precisamos de cuidado também na nossa alma, né? Porque o Espírito Santo, ele é a cura, né? Que Deus deixa bem claro que ele é a cura. Mas muitas das vezes a gente vai precisar sim de pessoas, a gente vai precisar sim
Muitas das vezes a gente pode precisar, sim, de um psicólogo para nos ajudar, porque às vezes tem pessoas que não conseguem sair só. Tem pessoas que mesmo tendo a palavra, mesmo tendo a você mesmo, às vezes não tem força. Mas vê uma pessoa que lhe ajuda, diz, não, vamos lá, né? Que pega na sua mão e diz assim, vamos, eu vou lhe mostrar, né? Eu vou lhe mostrar que tem como sim você sair daí. Então, muitas das vezes a gente precisa sim desse suporte, né? A gente tem que ser humilde o suficiente para saber discernir como nós estamos, entendeu? Vai ter momentos que nós vamos conseguir sair ali sozinhos, só com a palavra, mas vai ter momentos que a gente vai justamente precisar de pessoas para desabafar. Vamos precisar de pessoas que nos ouvem, que nos entendem com compreensão e que nos ajudem também a nos enxergar de que forma a gente sai da situação, né? Então a gente precisa sim procurar cuidados, né? A gente precisa sim estar sempre alinhados, né? Não deixar o emocional tomar de conta, não deixar a nossa carne nos consumir, né? E sempre estar firme e sempre fortificado em espírito, porque sabemos que Deus, ele é o mais importante, mas a gente precisa sim, a gente precisa muitas das vezes, tem pessoas que gritos de socorro, mas não sabe como chegar, né? Então tem pessoas que estão dispostas, né? Como você está disposta a ajudar pessoas em áreas que esteja aprisionada, né? Como você está trabalhando também ao lado espiritual. Então eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer através da sua vida em outras vidas. É verdade, eu creio. E assim, como a gente está trazendo esse tema, né, de família e o cuidado mental, aqui nesse vídeo, a gente vê o quanto é importante isso dentro de um casamento, né? Quantas pessoas doentes estão, quantos divórcios tem no Brasil. Se eu não estou enganada, devido às pesquisas aí, está no 5º lugar do país com mais divórcio. E a gente vê o tanto de gente com problemas, com transtornos mentais, levando para dentro do casamento, adoecendo filhos, adoecendo o esposo, a esposa adoecendo a esposa, o narcisismo dos dois dentro, criando assim uma coisa que a gente não tem nem nome para se dar. Sim. E pessoas vivendo de formas totalmente aleatórias dentro de um propósito criado por Deus, que é a família. Verdade. O primeiro ministério que Deus pôs. E a gente vê isso sendo quebrado. É uma aliança, né? Sendo desfeito de maneira... Está sendo quebrada. Desordenada. Sendo destruído, né? Nós vemos que Satanás está brincando muito dentro dos lares, né? E é uma aliança poderosa, porque a aliança da família é onde começa tudo. É onde realmente a gente começa a compreender o que é o amor. É verdade. Né? Pastor, e você pode até trazer aqui, para o pessoal que está assistindo, sobre as brechas que são abertas, né, dentro do casamento e que faz também com que esses transtornos eles possam chegar até dentro do lar, né? Sim. Porque para que isso venha acontecer, a gente sabe que existem muitas brechas criadas, tanto pelo homem quanto pela mulher. E que através deles, a gente sabe também que chega a conexão nos filhos, né? Isso. E filhos hoje são doentes. Hoje a gente vê filhos no colégio, levando para o colégio tudo aquilo que vem em casa. Os problemas que vem em casa. Ou muitas das vezes tem algo que ficou muito fixado na minha mente, algo que minha pastora falou por esses dias. E eu fiquei meditando muito sobre a questão de não levar os nossos problemas para dentro de casa. Ela falou pela área ministerial, mas vamos se pôr aqui. A gente trabalha... Você pode até falar sobre as duas áreas também, viu? Sim, sim. A gente trabalha, a gente tem o estresse do trabalho, né? A gente tem o estresse de lá fora, porque a gente sabe que muitas das vezes tem situações sim, né? Sim. A gente ainda não temos um corpo glorificado, né? Num globo ainda. Então, muitas das vezes a gente chega em casa um sobrecarregado, né? Então a gente já traz
de casa aquela situação, aí muitas das vezes começamos a reclamar ou com o objeto, ou até próprio com o marido, ou o marido com a esposa. Então o filho já vai presenciando isso, né? E ela falou algo sobre o ministério, que ela falou assim, sobre o problema ministerial. Aí eu vou levar para casa para o meu filho ver que ele vai para a igreja, ver que aquilo ali é tudo bom, tudo perfeito. E quando da fé a gente chega em casa, começa a falar sobre aquela situação, ele diz, poxa, mas a igreja não é boa? Aí, da mesma forma como eu comecei a falar, né? O marido chega, ou a esposa chega, ou reclamando com objetos, sem paciência de fazer algo, ele vai ter uma imagem como? Oxe, minha mãe me ama tanto. Oxe, o casamento da minha mãe é tão maravilhoso com o meu pai. E por que está acontecendo essa situação? Então, ele já começa a colocar na mente que tem algo ruim, que tem algo ali acontecendo, e eles começam a criar ou medo, ou traumas, ou muitas das vezes como crianças que ficam em silêncio, ou muitas crianças não conseguem ter uma confiança, né? Começa a quebrar uma confiança, começa a quebrar uma segurança, né? Eu vejo assim, como essa área, eu fiquei muito meditando sobre isso, né? Da mesma forma é no casamento, né? Às vezes nós, esposa, a gente está em casa, cuidando da casa, e é uma tarefa que a gente faz diariamente, que a gente não para. Muitas das vezes a gente aqui cuidando de casa, às vezes nosso esposo chega estressado, às vezes a gente nem escuta o nosso esposo, às vezes acabamos levando o nosso estresse e ele levando o estresse para nós mesmos, e acabamos ficando mais ainda fadigado, mais ainda pesado da situação. Isso vai quebrando um laço de amor, porque vai gerando um desconforto, vai trazendo mais fardo do que algo que era para ser leve. Entendeu? Aí não vai, nós não vamos vendo o amor que tem dentro da família, mas vamos ver como se fosse um fardo, um peso. E acabamos não desenvolvendo esse amor. Porque nós temos que amar. Vou deixar aqui um versículo falando sobre isso. Em Efésios 5, e o versículo 25, que fala para os maridos, né? Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Então aqui nesse versículo, ele já está falando, a gente tem que sujeitar ao nosso esposo. A gente tem que amá-lo, a gente tem que ouvi-lo, a gente tem que estar junto com ele em qualquer situação. Quando nós der as mãos, a gente não pode soltar a mão um do outro. Como o marido também tem que amar sua esposa. Porque Jesus, quando ele fala à igreja, ele fala em pessoas. Porque Jesus, quando ele veio, ele morreu por pessoas. Ele ali passou por perseguição, passou por mentiras, passou por situações para que hoje a gente tivesse vida. Então é isso que ele quer que nós mulheres seja sujeita a passar por qualquer situação junto com o esposo, mas levantando, apoiando, né? Querendo que os nossos esposos cresçam. E da mesma forma é o esposo amar, né? As esposas, cuidar, trazer segurança, dar carinho, afeto, entendeu? Suprindo todas as necessidades e amando em amor, né? Suportando todas as coisas. Então eu vejo que é uma aliança que a gente tem que suportar tudo em amor. O amor é o ponto principal de todas as coisas. É verdade. Você falando aí sobre filhos, marido, esposa, eu lembrando aqui do complexo de Édipo, né, que é uma criação de Freud, onde ele vem falar a respeito da criança e da formação dela, que é dos 3 aos 5 anos de idade. Sim. E a Bíblia ela também nos fala, lá em Efésios 6:4, é interessante, gente, enquanto a pastora Daniela estava falando a respeito, né, de como o esposo deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o esposo e sobre os filhos, e eu trazendo a memória aqui sobre o complexo de Édipo, que é uma criação de estrutura, né, do Freud, onde ele vem falar sobre a personalidade da criança, né, que é até os 5 anos de idade.
e sobre de como ele vê as situações dentro de casa, né? Sim. Então, assim, a criança está em fase de formação, então tudo que ela está vivenciando nessa idade, ela está colocando para dentro da personalidade dela, certo? E isso junta muito bem com um versículo bíblico que diz assim, Efésios 6,4, que e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor nosso Deus. Então, eu acho bem que uma junção muito correta dessas duas partes, tanto de Freud como a da Bíblia aqui, onde os pais não provoqueis, porque a gente tem que ter sabedoria, né? Sim. Então, se quer conversar algo sério, sério de adulto, não tem como uma criança de 3, 5, 6 anos estar ali naquele momento recebendo Verdade. uma comida tão madura, né? Tão sólida para uma criança nessa idade. Então, a gente tem que ter sabedoria como pais, como pessoas que estão formando uma personalidade daquela criança. Sim. Então, isso é muito, muito importante para a gente, pais, né? E pessoas que também estão entrando nessa vida conjugal. Com certeza. E precisa de sabedoria. E a gente precisa trazer uma confiança, né? Uma confiança. Uma confiança como esposa e esposo e como também para os nossos filhos. Eles têm que se sentir confiável. Eles têm que se sentir seguro em nós mesmos, né? Ter aquela segurança, aquele carinho, aquele amor. Sim. É como eu falei, né? Então eu vejo que o amor é tudo. Dentro de um lar, o amor é tudo. Porque coisas vêm, que a gente sabe que vem para o nosso crescimento, coisas vêm para a gente aprender, porque nós não nascemos aprendidos de tudo, né? Sabendo de tudo. Então a gente vai passar por coisas sim, para aprendermos. Então cada fase da nossa vida que a gente venha discernir o tempo, porque cada tempo é uma fase, né? Para amadurecimento. A gente nem sabe tudo, né? A gente não sabe tudo. Então eu vejo que por passar do tempo a gente vai aprendendo, como os filhos aprendem com a gente e a gente também aprende com os nossos filhos. Verdade. Pastor, eu quero trazer também aqui um assunto bem polêmico que você como pastora, é bem interessante trazer a sua visão também. Sim. Para as mulheres, assim, dentro de relacionamentos abusivos, né? Onde a gente vê casos de esposos narcisistas, né? Sim. É bem complicado. Qual a sua visão como pastor em relação? Porque as pessoas costumam trazer muito isso para dentro da igreja, de conviver com uma pessoa mesmo, aquela pessoa lhe trazendo tanta maldade para a sua vida, destruindo emocionalmente a mulher. E a gente sabe que isso não é só o homem, mas a gente sabe também que existem mulheres desse jeito, né? Sim. Então, assim, qual a sua visão como pastora em relação à igreja? Essa situação de não e um vamos relacionamento abusivo, né? Vamos continuar, mas cada um sabe aquilo que está vivenciando. Sim. Eu não sou a favor de um casamento ser destruído, tipo, separado. Mas tem meios de situações. A palavra mesmo fala que é certo você dar carta de divórcio se haver traição. E eu creio que uma traição não é só no ato quando ou o homem está com a mulher ou quando a mulher está com o homem, traindo assim, Sim, né? super concordo. Eu também. não creio que traição é só isso, mas eu creio que quando um homem levanta sua mão para bater na sua esposa, ou quando o homem quer algo forçado, então eu vejo isso como uma traição, eu vejo isso como já uma quebra de aliança. Sim. Entendeu? Então acho isso já um absurdo. Mas como eu falei no início, eu não concordo com separações. Mas por esse caso, como Jesus disse, que na palavra mesmo disse, né, que tiver ato de adultério, né, de traição, sim, é certo que dê a carta de divórcio, não é verdade? Então, eu não concordo de pessoas estar sofrendo aprisionadas, Verdade. entendeu? Interessante, pastora, você falou agora sobre isso aí, e já vou deixar aqui no vídeo, né, salvo, que assim como ela veio falar sobre o casamento, a gente vai estar trazendo também o pastor Douglas, que é o esposo da pastora Daniele, vai estar trazendo também
uma reflexão falando sobre isso para vocês, né, no próximo vídeo. E talvez outros convidados, se quiser também. E pode continuar. Que na palavra do Senhor diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus, ele tem um plano de paz e de prosperidade para nossas vidas e não um plano de destruição, de tristeza, de agonia, como eu vejo muitos casamentos foram destruídos por essa área que poderia ter sido mudado, né? Eu já vi também casamentos que pessoas veio até mim e eu falei, eu não apoio a separação. Podemos orar. E Deus, ele vai fazer o melhor. E sempre conhecendo os dois lados da história, sempre, né, conhecendo os dois lados da história, porque a gente não pode apoiar só um e apoiar outro, isso. Porque é algo muito importante. É uma aliança que é o início do ciclo do amor, né? Sim. E a gente não pode casar já pensando em se separar, não é verdade? Com certeza. Então eu falo muito, vamos orar, vamos ter a sabedoria de discernir esse tempo, vamos ter a sabedoria de entender o que exatamente está acontecendo. E a gente vê se a outra pessoa vai querer ou não se libertar, como foi o caso que a mim aconteceu, a pessoa não quis se libertar. Então Deus, ele não vai deixar eu lá aprisionada, né? Então ele fez o melhor para minha vida. E como a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Aí já tem uma resposta para o que a gente está conversando, né? Sim. É justamente isso. E a gente sabe que Deus, ele pode fazer o impossível. Sim. Mas Deus, ele não vai interferir na vida do outro se ele não quiser. Porque nós temos que querer ser livre, nós temos que querer sair dessa escravidão, né? Então, com certeza. E muitas das vezes acontece que um quer sair da escravidão e o outro não quer, entendeu? E acaba tendo conflito, porque existe também a divisão, né? Papéis invertidos, porque existe Sim, isso também, falou... né? O papel invertido, né? E a divisão. Então não é bom que esteja divisão, porque Deus não trabalha em coisas divididas, Deus não trabalha no meio de contenda. Isso, da forma da mulher querer ser a dona do lar, querer estar no lugar do sacerdote, né? Sim. E o sacerdote fazendo o papel da mulher do lar, que é bem complicado. Né? Sim, porque são papéis invertidos. Isso, porque o governo é do homem, né? A mulher é só apenas ajudadora do homem, para ajudar o homem naquilo que esteja do nosso alcance. Então o governo é dele, então ele tem que governar, né? E nós temos que se submeter a esse governo. Então quando a gente começa a compreender, a se submeter a esse governo, tendo também a honra, né? Que a gente tem que honrar o governo dos nossos esposos, não é só ele é ele que governa, então ele é o cabeça. Não é justamente isso, né? É a gente se submeter e honrar em tudo. Também com cuidado de por ser o homem ser o cabeça, ser o sacerdote, a gente também não está falando em relação a não ter empatia, ou de ser grandioso em relação à mulher, de poder fazer o que quer, né? Sim. Como a gente estava falando, possessivo em relação à mulher. Sim. Não, né? Sim. E também como lá, né, que eles têm que fazer o papel maior, que é amar nós esposa, como Jesus amou a igreja, que Jesus deu a sua própria vida, então ele tem que dar a vida dele a nós. A gente sabe que não é fácil, né? E nós temos que dar a vida a eles também. Então ali a gente vê que tem uma entrega perfeita. Deus fez perfeito, porque não tinha como a mulher carregar um cargo de governo, porque era muito pesado. Então nós viemos para ser exatamente ajudadora, e que a gente venha saber ser ajudadora conforme o que Deus quer que a gente faça, né, em amor. E sempre ouvindo, porque a gente tem que ouvir muito o governo. Porque como Jesus é o cabeça da igreja, o nosso esposo é o nosso cabeça. Então eu vejo assim que Deus, ele fala poderosamente aos homens. Então eu gosto muito de ouvir o meu esposo, eu gosto muito de pedir opinião, principalmente sobre a palavra.
e eu vejo que tudo se encaixa, as coisas fluem muito rápido e as coisas acontecem quando os papéis verdadeiramente estão encaixados e quando a gente começa a fazer com entendimento. É verdade, pastora. E a gente vê também, a gente que vê a vida do pastor Douglas de perto, a gente sabe o quanto é usado por Deus, né? O Sim. quanto Deus tem um ministério grandioso na vida Sim. dele. E com certeza Deus iria colocar alguém também Glória a Deus. igual para estar juntos, né? Então, gente, é bem importante isso, você saber com quem você está lidando, né? Sim. Antes mesmo de chegar a Sim. casar. Isso é bem Verdade. importante. A gente tem que esperar um pouco. Por isso que a gente tem que saber Esperar no discernir, Senhor, discernir como o diz tempo, mesmo, né? para que a gente não venha ir na emoção e cair na emoção, né? É A verdade. gente ir conforme o tempo vai nos conduzindo, né? E como sempre eu falo, em oração, Deus Sim. ele sempre vai nos mostrar o caminho certo. E quando a gente tá na posição certa, da forma certa, tudo flui e tudo sai perfeito, sabe? Outra coisa que é importante a gente ressaltar aqui é sobre quem pedir conselhos diante de situações, né, pastora? Sim. Porque às vezes a gente está em uma situação tão complicada dentro do casamento, ou vamos até colocar até outra área também, e de repente você vai pedir conselhos a uma pessoa que não tem uma vida no altar, como a gente diz. Sim. Né? Então, talvez não você... vive, né? Não vive. Aí você está passando por uma situação com seu esposo, ou esposo com a esposa, e de repente vem aí o divórcio no meio, né? E aí você vai pedir uma opinião a alguém que não tem os princípios de Deus na vida, né? Da família, Sim. do ministério. E aí, de repente, vai procurar Deixa, outra, já vai dar a buscar solução outra, de que é o que o deixar. mundo ele coloca, né? Porque primeiramente a gente De tem cabeça baixo pra gente. eu sei que a gente tem que tomar decisões, mas eu vejo que Deus também ele tem que decidir também, nos ajudar a decidir. Sim. Né? Ele Decisões dá as melhores decidem respostas. destinos. E Deus, como eu disse, Deus ele pode mudar o homem como também pode mudar a mulher. Isso. Basta a gente crer e nos posicionar da forma certa, né? É. E Deus ele vai botar o seu plano. Deus Com ele é certeza. perfeito para cumprir toda a obra em nossas vidas. Então eu creio que Deus ele é perfeito para cumprir na vida do ciclo familiar. Sim. Entendeu? Então, gente, a gente já está finalizando já o vídeo aqui, né? Espero que as palavras aqui colocadas, elas venham entrar dentro do seu coração e que vocês possam refletir cada palavra falada aqui. E também eu quero deixar para vocês que terapia é um instrumento também de Deus, né, para a nossa vida, ajuda a nos curar. A oração, a palavra de Deus e o apoio comunitário são fundamentais, certo? E buscar ajuda profissional, se necessário, se estiver passando por uma situação que dentro de uma comunidade, né, religiosa que você esteja, ainda não conseguiu chegar até uma determinada cura, então que você possa também buscar ajuda fora para que possa andar junto, né, conciliando as duas coisas, né? E construir uma nova história familiar quebrando ciclos passados, né? Para que Deus ele possa criar o novo na sua vida. Recapitulando, né, o que a gente conversou aqui, que família é o projeto de Deus, mas que a gente precisa ter cuidado e restauração, principalmente espiritual na nossa vida. E a pastora Daniele, ela vai fazer uma oração para a gente finalizar o vídeo e falar mais alguma coisa que ela quer falar para vocês. Amém. É que a gente possamos trazer esses princípios para dentro da nossa casa, do nosso lar, para a nossa família, nossos parentes e também para pessoas que possam pedir a nossa ajuda, né? Sim. Porque a gente precisa ser testemunho nessa terra, né? E eu creio em famílias sendo restauradas, eu creio em famílias sendo curadas, eu creio no que Deus possa fazer. E eu creio no que Deus vai fazer sobre esse vídeo, sobre as pessoas que viram esse vídeo.
que Deus venha restaurando, né? E a gente venha se esquecer, família, esquecer o que ficou para trás e avance para frente. Sejam livres, se amem, se cuide e queiram uma libertação e queiram viver o bom, o agradável e o perfeita vontade de Deus sobre a vida de vocês. É verdade. Vou deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais, tá? Da pastora, do pastor. Se vocês quiserem conversar, até visitar a igreja também. E vai ser criada, né, uma célula aqui no centro, né, de Sercorá. E vai ser bem importante, a gente vai poder estar juntos. E também a gente tem um projeto que não vai ser falado agora, vou deixar vocês na curiosidade. Amém. Projeto muito bom. No decorrer do tempo, aí vocês vão saber e vai ser de muita ajuda a muitas mulheres aí. Amém. Deus vai fazer coisa grande na vida de cada uma, né, pelo Em poder do nome de Espírito Jesus, Santo. eu creio. A palavra do Senhor diz lá em Lucas 1,37 que nada para Deus é impossível. Eu Então, creio. que a gente possa tomar posse dessa palavra hoje Glória a Deus. e você sair desse vídeo com um novo pensamento, uma nova atitude para a sua vida a partir de hoje. Amém? Em nome de Jesus. Desde já vamos orar. Pai, desde já te rendemos graças, Senhor Jesus Cristo, por essa oportunidade, Senhor, de estar falando de Ti, ó Deus, de estar ajudando mais pessoas, ó Pai. Que nesse vídeo, Senhor, pessoas venham sendo alcançadas. Que pessoas, Senhor Jesus Cristo, venham ser curadas, venham ser libertas. Ó Deus, que o Senhor venha tirando pessoas de cativeiros, da escravidão do pecado. E que o Senhor venha trazendo, Senhor Jesus Cristo, a liberdade, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha trazendo, Senhor Jesus Cristo, uma liberdade pura, Senhor, junto com o teu amor e a tua graça. Que pessoas venham ser tocadas, Senhor Jesus Cristo. E que pessoas venham sentir o desejo de se cuidar, de se amar, de se tratar, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor Jesus venha fazendo infinitamente mais daquilo que hoje nós estamos falando, daquilo que hoje nós estamos pensando, ó Pai. Porque sabemos que o Senhor pode fazer sim, Senhor. E cremos sim nesse impossível acontecer no meio de nós. Sim, então, desde já, Senhor, te agradecemos porque sabemos que tudo já foi feito. Então, declaramos, ó Deus, que o Senhor está no meio de nós e no meio de cada um, Senhor Jesus, que assistir esse vídeo. Amém. E que elas venham ser tocadas e elas venham ser restauradas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 É isso aí, gente. Já quero agradecer aqui a pastora Daniele por estar aqui conosco no nosso canal, Ciclo de Fé. E vai ser convidada mais vezes, juntamente com o pastor Douglas. Tá? Esse não é o último vídeo, não. Então é isso. Grande abraço. Amém. Obrigado. E todos fiquem com Deus. A paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau.